muito bem-vindo a mais uma live aqui na Money Week. Esta que é a segunda edição da Money Week, no nosso primeiro dia, segunda-feira, recebendo feras do mercado financeiro, especialistas em educação financeira e investimentos também. E esse painel é muito importante, porque com a crise do coronavírus, muitas famílias perderam a renda ou tiveram a renda reduzida, e isso causou uma verdadeira bagunça no orçamento. Pode parecer estranho a gente falar sobre isso num evento sobre investimentos, mas a gente tem que arrumar primeiro a casa para depois começar a investir. E é essa a proposta dessa conversa agora. Se você está sem reserva de emergência ou se viu com a renda reduzida ou até perdendo a sua renda, você não pode perder essa conversa que começa agora aqui na Money Week. Para isso eu convidei duas pessoas super especiais para ajudar você a colocar a casa em ordem e depois se tornar de fato um investidor com saúde financeira até para depois da pandemia, que esse é o objetivo. Estão comigo aqui Annalisa Dalzotto, planejadora financeira e sócia da Par Mais. Annalisa, muito obrigada pela presença. Oi, Fabiana, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O prazer é meu, o prazer é nosso aqui dos nossos inscritos na Money Week. Para completar o nosso quadro e dar sequência ao nosso painel, também está conosco o André Massaro, que é educador financeiro e autor de livros sobre finanças pessoais e investimentos. André, um prazer falar com você. Tudo bem, o prazer é meu, prazer estar com você, Fabiana, com você, Annalisa, e com quem estiver nos assistindo. Gente, é muito importante a gente colocar de fato ordem nas finanças, não só em tempos de crise, mas o momento da pandemia colocou um holofote muito grande, principalmente para aqueles que tinham o orçamento bagunçado ou que gastavam de forma descontrolada. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, na visão de vocês, como que vocês observam esse momento e quais foram os principais problemas que as pessoas encontraram quando se trata de orçamento ligado à crise. Vamos começar com o André. Tá, eu quero só começar com uma lembrança, viu, Fabiano? Você que falou assim que o evento ele é um evento majoritariamente voltado para investidores, mas nunca é demais lembrar o seguinte, que para ser investidor existe um e apenas um único pré-requisito, é ter dinheiro, tá? Então, essa é a parte que nos diz respeito aqui dentro daquilo que a gente está falando, né? Quer dizer, a parte do planejamento financeiro, de como que a pessoa pode se organizar, porque tentar dar o passo de ir para os investimentos sem estar com a casa arrumada, né, é a receita certa para perder dinheiro e para ter outros problemas. E esse evento que a gente teve esse ano, né, o evento da pandemia, ele evidenciou uma série de fragilidades das pessoas. As pessoas foram pegas despreparadas financeiramente, só que elas não foram pegas despreparadas por falta de aviso, porque gente como eu, como a Annalisa e mais um monte aí, a gente está há anos, né, batendo na tecla de todo mundo, mas é aquela coisa, parece que tem coisa que as pessoas elas não absorvem quando elas ouvem, elas só absorvem, se é que vão absorver, quando elas vivenciam, né? Então a gente vai ter oportunidade de ver um pouco mais para frente se esse evento foi algo que tem potencial de mudar a atitude das pessoas ou não. Eu estou muito curioso para ver isso. Eu acho que é bem por aí, né? Como que a gente pode repensar o nosso comportamento em relação ao dinheiro. Imagino que você concorde, né, Ana? Com certeza. A gente na Par Mais, a gente já faz esse trabalho no dia a dia de consultoria. E a gente vinha vendo nos últimos anos, principalmente na questão dos investimentos, que a gente estava tendo uma forte tendência de alta na Bolsa, então muita gente querendo investir o dinheiro da reserva em ações, não tão empolgados em se organizar, mas foi muito interessante verificar que essa pandemia, ela mostrou que a metodologia de planejamento financeiro pessoal, o quanto ela é válida, o quanto ela é importante, o quanto ela é libertadora, o quanto que ela dá segurança, né? Então, muita gente vinha falando assim, mas para que eu tenho que ter essa reserva? Para que eu tenho que ter essa reserva? E agora essa reserva é uma dádiva, né? E aí, os novos clientes, o pessoal do marketing que nos procura, que conversa com a gente nas nossas redes sociais, tão desesperados. É muito triste, porque é um problema, a pandemia é um problema de saúde e de economia, né, e de finanças. Então, é um sufoco para quem não estava preparado ter que lidar com esse momento de medo de ficar doente e ainda com as finanças em desordem, né, então
Eu acho que, também acho, concordo com o André, vamos ver o que vai levar, né, qual é o legado que a gente vai ter, mas com certeza a gente já vem observando a importância que as pessoas estão dando para essa questão de organização. Hoje o que mais se fala é como que eu me organizo hoje, né? E isso ele vai deixar um legado importante para as pessoas. Eu acho muito importante a gente colocar um ponto aqui que a Annalisa levantou e o André também trouxe. Quando a gente pensa em reserva de emergência e a resistência que muitas pessoas têm em montar uma reserva de emergência do tamanho correto para a realidade de cada um. Então, se você é autônomo, tem uma realidade de reserva de emergência, se você é empregado com carteira assinada, tem outra, e assim vai. Só você e o seu perfil é que vai dizer qual é o tamanho da sua reserva. O fato é, muita gente sempre falou, mas a minha reserva é 6 meses, é muito tempo do meu custo de vida, eu poderia estar investindo em outras coisas enquanto isso. Então, fica uma dúvida sobre a reserva de emergência. E muitas pessoas se questionavam, mas o que é uma emergência? E eu acho, Annalisa e André, que ninguém nunca imaginou que uma emergência seria a paralisação econômica global. Isso é uma emergência, né? Isso é uma grande emergência, né? Pois justamente a reserva ela serve para emergências, né? Então para imprevistos e para oportunidades também. Então dá para usar a reserva de segurança para algumas oportunidades também. Como é que a gente dimensiona? Depende muito da atividade profissional que a pessoa tem, não é? Então é muito importante ela saber exatamente quanto que gasta. Então, é muito legal fazer planilha de controle financeiro. A gente oferece lá no nosso site algumas opções gratuitas, inclusive, mas tem vários modelos no mercado. Então, a gente precisa estimar certinho quanto que gasta. E aí, se é um autônomo, o autônomo tem que ter uma reserva maior. Mas também, hoje com a Selic a 2,25, será que eu preciso deixar 6 meses o dinheiro parado? Né? Que eu acho que depois é legal até a gente falar um pouco sobre isso. Não precisa, mas que deixe 2, 3 meses com muita liquidez e os outros 3 meses você pode pôr em alguma aplicação conservadora, mas que te dê uma liquidez, que não precisa ser em D0, mas que seja assim em uma semana, em até 2 semanas você conseguir ter liquidez. Então dá para você compor uma carteira que busca um pequeno retorno, mas o objetivo da reserva, ela é te tirar de juros altos, não é? Porque assim, vale a pena deixar o dinheiro, mesmo que ele não rentabilize grande coisa, porque um dia de cheque especial são 2, 3 meses de rentabilidade de uma carteira. Então, vale a pena deixar o dinheiro na reserva. E eu acho que este momento ele mostrou que não tem jeito. Essa metodologia mundial, ela é importante e ela é super válida, né? Então, eu acho que daqui para os próximos 5, 10 anos, as pessoas vão lembrar disso. Então, vai ficar mais fácil de sensibilizar para deixar o dinheiro. Nos Estados Unidos, o dinheiro fica parado na conta corrente, por exemplo, não é? E eu acho que é um pouco o que vai acontecer aqui também, talvez, porque a taxa de juros está muito baixa, não é? Então, você vai poder usar esse dinheiro para ter oportunidades, você vai usar esse dinheiro para não entrar em dívida cara e rasgar anos, talvez, de rentabilidade, porque você não se organizou. Então, ela é super importante, acho que ela se comprovou que ela é extremamente importante. Até porque agora começa a parte interessante de ser um debate, né? Porque eu tenho uma visão, assim, um pouco mais restritiva do que a da Annelisa, né? Eu não misturo reserva de emergência com reserva de oportunidade. Para mim, são duas coisas, assim, completamente separadas e intocáveis, né? Mas isso é uma coisa de perfil profissional de cada um, porque assim, eu sou um sujeito absolutamente paranoico. E isso espelha todos os meus conteúdos. E tem uma coisa que, antes de entrar nesses pormenores, eu só queria fazer um comentário que é o seguinte, da resistência das pessoas à reserva de emergência. O público que eu sinto que mais tem resistência é o público que é um pouco mais jovem, que é o público que iniciou profissionalmente assim, nos últimos 15 anos, aproximadamente, tá? Então, assim, é o pessoal que não viveu o mercado de trabalho do final dos anos 80 e começo dos anos 90, né? Então, essas pessoas que pegaram, assim, o mercado de trabalho bombando, basicamente, assim, em 2002, 2004, por aí, esse período todo, que era assim, você perdia o seu emprego, no dia seguinte você arrumava outro, né? E era diferente, final dos anos 80, começo dos anos 90, que saía nos jornais, assim, nas sessões de emprego, né?
impressos, tinha pesquisas, por exemplo, que diziam para certas colocações profissionais qual que era o tempo médio de recolocação, e não era raro a gente ver profissões assim com um tempo de recolocação de mais de um ano. Então, essas pessoas estão descobrindo agora que um período de ficar sem renda, ele pode ser muito longo. Ele pode, às vezes a gente fala assim, a reserva de emergência de um ano. Um ano pode ser pouco, dependendo do contexto, dependendo do grau de especialização da pessoa, dependendo do grau de empregabilidade, ela pode ficar mais de um ano fora do mercado de trabalho, né? Sim. Então, tem isso. Mas aí eu queria falar, assim, da questão do reserva de emergência e reserva de oportunidade, né? Como eu falei, eu sou um sujeito paranoico, né? Eu parto do princípio de que a reserva de emergência ela precisa ser mais longa, quer dizer, eu tenho como número de referência para mim um ano. Óbvio que isso varia de profissional para profissional, tá? Então, tem alguns profissionais que têm um maior grau de estabilidade, né? Outros podem ter um profissional muito especializado, muito caro, esse pode levar mais tempo para se recolocar. Mas, assim, eu percebo muito essa questão da frustração das pessoas com a reserva de emergência, porque os investimentos típicos para a reserva de emergência, eles não rendem dinheiro. Quer dizer, com muita sorte, o sujeito vai conseguir proteger o dinheiro dele da inflação. E fala assim, é isso mesmo, é exatamente isso que você está pensando, não é um dinheiro para você ganhar dinheiro. Ele é um dinheiro para emergências acontecem, né, como a gente está vendo agora, e eu costumo dizer, né, eu tenho uma fala que eu uso para definir a reserva de emergência, que eu falo assim, que a reserva de emergência é o seguro da sua dignidade pessoal, porque ter uma reserva de emergência é aquilo que vai impedir que você tenha que fazer coisas degradantes, eu não tenho outra palavra para definir isso, mas coisas degradantes por dinheiro. E, lamentavelmente, é o que acontece com muita gente. A pessoa perde o emprego, ela pode até não ter dívida, mas ela não tem nenhum fôlego financeiro e ela vai acabar tendo que fazer o que vier por dinheiro. Quer dizer, ela não tem condições de se preparar de uma forma organizada, de uma forma serena para reestabelecer a fonte de renda dela. Eu acho muito importante esse debate, porque vocês dois têm razão e eu vejo isso muito também. Existe muita resistência em relação à montagem da reserva de emergência. Principalmente quando se está no começo, a pessoa não tem nenhum tipo de investimento e ela começa a conseguir poupar, né, todos os meses ou com rendas extras trazer mais dinheiro para dentro para poupar e acaba, depois de um mês, de 2 meses poupando, acredita que já pode tentar um investimento visando o lucro, visando o crescimento de patrimônio. Mas a gente tem que falar aqui na Money Week, para todo mundo que está acompanhando, que existe um processo, uma construção dessa vida de investidor, que começa com um planejamento financeiro, com uma reserva de emergência adequada, como a Annalisa e o André estão falando, de acordo com o seu perfil, para depois começar a investir. Então, para a gente construir esse caminho, vamos parar de resistência com a reserva, vamos ter reserva, porque ninguém nunca imaginou uma pandemia global acontecendo. Eu não imaginei, para mim a reserva seria caso eu perdesse o meu emprego, por exemplo, né? Quando eu poderia imaginar que a minha reserva poderia ser usada em tempos de crise econômica global. Então, posto isso, vamos falar um pouco de forma bem prática sobre como se planejar nesse momento para quem está mais apertado e começar a seguir o passo a passo para montar essa reserva e depois começar a investir. A Annalisa falou de planilhas gratuitas que tem lá na Par Mais, o André também tem um site com esse tipo de material para organizar as finanças, não é, André? Sim, no meu site também tem planilha, tem uma série de materiais, uma série de conteúdos que pode ajudar. Então, vamos falar um pouquinho de planejamento. A Annalisa também é especialista nesse assunto e tem uma forma de você fazer um certo controle do seu orçamento a partir de agora. Já passaram-se aí 3 meses de confinamento no Brasil, desde o dia 12 de março, já temos mais de 3 meses aí e agora já começamos a ver uma abertura. Mas muita gente está apertada financeiramente. O que você sugere para começar a organizar a casa, Annalisa? Bom, o primeiro passo, a gente tem que fazer uma tarefa de casa, né? Então, assim, saber exatamente qual que é o teu padrão de vida. E a melhor forma de saber o padrão de vida é baixar uma dessas planilhas e anotar e montar um orçamento. O orçamento é uma estimativa de quanto a gente gasta para viver. E aí, depois, o legal é alimentar essa planilha ao longo do tempo,
porque daí a gente vai ver o que realmente aconteceu. Uma coisa é o que a gente acha que acontece, e outra coisa é o dia a dia. Conforme a gente vai lançando isso, a gente vai observando. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que pegar os extratos de conta corrente de cartão de crédito, lançar nessa planilha e depois parar para analisar. Aí o nosso cérebro vai dizer para a gente que não quer analisar porque é um momento meio doloroso, que a gente tem que lidar com o fato que a gente sempre gasta mais do que acha que gasta. É que nem você ir na festa e depois você não quer subir na balança para se pesar, né? É mais ou menos isso. Aí mas você precisa encarar. Então, muitas vezes a gente faz contas arredondadas de quanto ganha, então também não funciona. Então, tem que saber. E depois a gente tem que parar para analisar. O parar para analisar é ali que a gente vai ter uma informação gerencial, a gente vai ter uma informação e a gente vai conseguir fazer trocas legais que não vão mudar a nossa qualidade de vida. Então, a gente tem um benefício, a gente tem um ganho. Então, a gente vai observar, vai saber quanto que a gente gasta para cada item do nosso orçamento e, eventualmente, a gente pode tomar decisões de menos comida fora de casa, mais comida em casa. A gente pode fazer algumas trocas que não vão mudar a nossa vida e que vão fazer sobrar dinheiro. Quando a gente tem o controle do dia a dia, a gente consegue fazer sobrar dinheiro. Às vezes tem débito automático de conta que a gente não usa, está pagando conta lá que você nem sabe que está pagando, aí a gente começa a fazer, a ter esse controle financeiro. Daqui a pouco até a questão de um seguro-saúde, um plano de saúde que a gente aproveita para dimensionar melhor, rever o pacote de televisão, rever o pacote de dados, a gente vai enxergando melhor as coisas e com o tempo aquilo passa a ser automático. Aí você não precisa mais ficar lançando todo mês, sabe? Depois de 1 ano, 2, você sabe direitinho o que você pode fazer com viagem, com restaurante, com mercado. A gente passa a ter controle da situação. Então, ela realmente dá um benefício extraordinário, que é você enxergar para onde vai o dinheiro, faz as trocas necessárias e começa a sobrar dinheiro. Eu fecho com essa visão porque, assim, você colocar as coisas no papel metaforicamente falando, pode ser na planilha, pode ser em qualquer lugar, tem um efeito mágico. Porque não existe, eu não conheço nenhuma ferramenta de planejamento financeiro pior do que a nossa memória, né? A memória nos trai o tempo todo, né? Porque a gente, é aquela coisa, a memória, a gente esquece de pequenas informações, de pequenos valores. Então, assim, tem que usar algum tipo de ferramenta. Isso é fundamental para as coisas darem certo, né? E quando você põe na ferramenta, como a Analisa mencionou, você enxerga de um jeito diferente, porque a planilha, por exemplo, ela evidencia coisas que de outra forma você não enxerga. Então, você enxerga ali oportunidades de economizar dinheiro, você às vezes enxerga oportunidade de ganhar mais, e mais importante que isso, às vezes você enxerga de oportunidade de economizar dinheiro, causando zero impacto na sua qualidade de vida. Porque quando você deixa de pagar uma coisa pela qual você não usa, né, a qual você não usa, qual que é o seu impacto na sua qualidade de vida? É zero, né? Então, por exemplo, imagina assim, que você paga a academia e você não vai na academia, né? Algo que grande parte das pessoas fazem. Se você para de pagar aquilo, o efeito é nenhum, porque você já não estava indo mesmo, e você não vai mesmo, né? Ou a questão, por exemplo, de pacote de televisão. Você paga o pacote de televisão mais completo para assistir televisão aberta apenas, né? Quer dizer, se você cortar aquilo, o impacto na sua qualidade é zero, né? Então, a planilha muitas vezes evidencia essas oportunidades, porque mais importante do que simplesmente sair cortando é cortar tentando minimizar o impacto na qualidade de vida, porque senão fica insustentável. A pessoa fica fazendo sacrifício e ninguém vai conseguir fazer sacrifício por um longo período. É exatamente como fazer dieta, né? Você na primeira semana corta tudo, se priva de tudo, fica super restrito, chega no final de semana você não aguenta. Quer dizer, a ideia não é ser uma tortura, não é parar de fazer as coisas que você gosta, é na verdade reorganizar ou colocar no papel quantas vezes por semana ou por mês você pode fazer aquela atividade, quais as contas você pode cortar, e isso é muito simples, a verdade é essa, não é complicado, mas dá trabalho fazer. É chato. Né? É chato. É difícil, mas é chato.
a gente tem que se ver ou se colocar numa posição de se autoavaliar ou autoavaliar as nossas escolhas o tempo todo. Agora, isso é uma vida de responsabilidade, né? Se eu quero ter um conforto financeiro no futuro, eu não posso rasgar dinheiro. Eu acho que o problema... Eu queria só fazer uma observação aqui, que é o seguinte, todas as coisas legais da vida derivam de coisas chatas, né? Então, assim, ter dinheiro envolve coisas chatas. Quer dizer, ser rico, o processo de enriquecimento, ele é um processo chato, porque você tem que trabalhar. E mesmo que você seja o herdeiro de uma grande fortuna, alguém de uma geração anterior à sua fez a parte chata, né? Sim. Quer dizer, estar em forma fisicamente é chato. Ter uma boa profissão, uma carreira profissional de sucesso que envolve ter estudado, ter feito sacrifício, é chato. Todas as coisas legais da vida, glamourosas, gostosas, etc., derivam de coisas chatas. Por isso que a gente tem que parar, isso é fundamental não só para o sucesso financeiro, para o sucesso em tudo. A gente tem que parar de evitar coisa chata, porque, na maioria das vezes, uma coisa chata leva a uma coisa boa, quer dizer, um sacrifício que a gente faz no curto prazo por um benefício de longo prazo. Com dinheiro, isso é muito evidente. A planilha de controle financeiro, ela te mostra onde você está. Então, além de você conseguir fazer as trocas, você passa a saber qual é o orçamento que você tem. É a profissionalização das finanças da família, né? Então, assim, imagina uma empresa que não faz controle financeiro. Como que ela vai saber onde que ela quer chegar? Como é que ela vai projetar crescimento ou qualquer coisa assim? A mesma coisa em casa. Então, a planilha de controle financeiro, então a gente faz o orçamento, depois a gente faz o dia a dia, que é o fluxo de caixa, a gente faz as trocas, faz sobrar dinheiro, e aí a gente passa, então, sabendo onde está, a gente também, a partir dali que a gente vai conseguir fazer todos os cálculos de quanto que tem que acumular para poder viver de renda. Então, ela tem um aspecto que dá um trabalho. Eu não acho tão chato assim, mas é porque eu adoro fazer isso. Eu acho então, horrível. Eu sempre fiz. Eu acho que eu nasci para ser planejadora financeira, porque eu não vivia sem isso. Hoje em dia fazem para mim, é muito bom, eu só pego a parte da análise, né, que eu tenho equipe para fazer, mas ela me dá muita informação, e aquilo eu acho que é muito libertador, quando eu tenho controle, ter controle da vida financeira nas mãos, passa por um processo que é chato para a maioria das pessoas, mas ela realmente te dá um ganho que é essa segurança, essa tranquilidade que você tem, que você sabe exatamente onde você está, e aí você constrói todo o resto, né? Como que você vai fazer para chegar onde você quer. Eu acho bem interessante essas duas visões, porque eu entendo o que o André está falando, né? Muito, e entendo também o que a Annalisa está dizendo. Tudo o que a gente deseja ter, ou fazer, ou ser, passa por um processo de construção. E construir, muitas vezes, tem um objetivo prazeroso, lá no final você deseja algo, chegar em algo ou ter algo, mas você precisa trabalhar em cima, colocar energia, passar por um monte de processos internos, de abrir mão de certas coisas, né, ou de deixar algumas coisas para depois, visando o futuro. O que eu percebo muito, e a gente percebe isso muito no Brasil especificamente, conversando com as pessoas, não existe um tempo de maturação, ou um processo mais paciente de construção para se chegar, por exemplo, a uma independência financeira. Uma coisa é ter o descontrole de gastos, e eu acho que as planilhas e todo esse planejamento é fundamental, é necessário, é o único jeito, é a única saída. Mas para você construir, né, uma riqueza que vai te dar conforto e segurança, por exemplo, numa aposentadoria, leva um tempo. E esse processo, essa jornada, muitas vezes, ela é encarada de forma muito ruim ou sem nenhum tipo de prazer. Vocês percebem essa questão comportamental em relação ao dinheiro, com a dificuldade que as pessoas têm ou podem aparentar ou apresentar de esperar o negócio acontecer? Isso se trata muito sobre longo prazo e a gente quer tudo para ontem, né? Olha, a gente ali, a gente faz isso no dia a dia, na consultoria, né? Então, acho que muitas das pessoas que vêm até nós, elas estão buscando isso. Então, a gente consegue ter bastante resultado, não é? E também, eu preciso falar, nem todo mundo precisa fazer planilha de controle financeiro. Quando que não precisa? Se a pessoa quer acumular, e aí tem que fazer esse cálculo, a gente dá para fazer essa conta, né? Inclusive, a gente tem aplicativos no site que dão essa informação. Eu quero viver de renda, eu quero viver
por 40 anos e quero gastar 10 mil por mês. Quanto que eu tenho que acumular para chegar lá? Se essa pessoa, ela tem essa disciplina de guardar aquele valor anual, ok, ela não precisa, ela tem a disciplina, ela tem uma prenda que a maioria não tem, que ela consegue fazer isso sozinha. Então, ela não precisa fazer isso, que realmente a maioria das pessoas acha que é chato, porque ela tem essa disciplina financeira. Então, uma dica que funciona muito é ter objetivos. Então, por que você precisa guardar dinheiro? Ah, porque você quer comprar um imóvel daqui a 3 anos. Então, você sabe certinho quanto que você tem que poupar para chegar lá. Então, você vai poupar e vai saber investir, que daí a gente vai cuidar disso, né? Você vai montar uma carteira que busca a rentabilidade que você precisa. Mas e um dos objetivos que é super importante perseguir é viver de renda. Só 1% da população brasileira da iniciativa privada consegue se manter na aposentadoria, não é? Então, como é que eu construo esse viver de renda? Como é que eu faço para viver de renda? Então, você precisa acumular um patrimônio ao longo da sua jornada e ele tem que ser aplicado a uma determinada taxa acima da inflação. E se você sabe quanto você tem que economizar ao ano ou ao mês, você tem aquela cenourinha, você tem aquela meta para atingir. E isso ajuda demais as pessoas a conseguir abrir mão de uma satisfação presente, porque tem um horizonte, tem um motivo, tem um objetivo para chegar lá. Ok, com relação ao objetivo, o que acontece é assim, não é natural para nós, seres humanos, a gente fazer sacrifício no curto prazo por um benefício no longo prazo, né? Até porque é sempre importante lembrar assim, que é uma questão que está associada até com a nossa expectativa de vida. Hoje, a gente vive muito perto daquilo que a gente foi, vamos dizer assim, originalmente projetado pela natureza para viver, né? Hoje, nas economias desenvolvidas, facilmente uma pessoa vive mais de 80 anos. Quer dizer, na época do Paleolítico, assim, quer dizer, em média, a expectativa de vida devia ser algo ao redor de uns 20 anos, por aí, né? Então, assim, até por uma questão evolutiva, a gente não foi feito para pensar no longo prazo. O nosso natural é ser imediatista, é pensar no curto prazo. Então, o objetivo ele é necessário até para ele funcionar como uma força motivadora para a gente lutar contra a própria natureza. Porque a natureza sempre vai dizer para você o seguinte, ele fala assim, olha, esquece o projeto verão do ano que vem, que o bolo de chocolate está aqui agora, implorando para você comer ele, né? É mais ou menos essa lógica. Quer dizer, a gente sempre vai priorizar o prazer de curto prazo e deixar as coisas de longo prazo. Então, por exemplo, quando eu falo para as pessoas sobre objetivo, eu gosto de dizer o seguinte, falo, pensa num objetivo, mas pensa num objetivo que seja o seu objetivo, quer dizer, você não precisa falar para ninguém, porque às vezes as pessoas querem falar seus objetivos e sujeitam seus objetivos a julgamento de terceiros, né? Falar, mas você quer isso, né? Quer dizer, você quer tanta gente passando fome no mundo e você quer isso. Então, assim, não fala para você não se submeter a julgamento de terceiro. Escolhe aquilo que você realmente quer, seja lá o que for, se aposentar antes dos 40, não importa. Não fala para ninguém, mas lembre-se que ele tem que ser objetivo forte o suficiente que te dê energia, que te dê motivação para você fazer o sacrifício necessário agora para ter o benefício lá na frente. Então, assim, dificilmente um planejamento financeiro vai dar certo se não tiver um objetivo, porque não é da nossa natureza sacrificar o curto prazo. Bom, então agora que a gente já passou da fase de entender que a gente precisa colocar energia e foco nessa questão do controle financeiro e de estabelecer algumas metas e objetivos, eu acho que a gente pode abrir espaço no nosso painel para falar um pouquinho sobre como começar uma carteira de investimentos. Né? A gente falou lá no começo da nossa conversa sobre a reserva de emergência e eu queria que a gente começasse a entrar nessa parte dos investimentos. Lembrando que reserva de emergência é um investimento inicial para você ter a possibilidade de um resgate rápido e depois dessa fase construir a carteira. Né? Eu acho que a gente pode começar por aí, eu vou pedir para o André começar falando um pouquinho sobre essa construção, André. Então vamos lá, a coisa mais interessante que a gente está presenciando nesse momento e que eu tenho certeza que vai ser o objeto de discussão de grande parte daquilo que vai ser apresentado na Money Week é a mudança de mentalidade do investidor brasileiro.
Nós aqui no Brasil, a gente foi criado numa ilha, a gente esteve isolado da realidade do mundo dos investimentos, quer dizer, um paraíso da renda fixa, um paraíso dos investimentos de baixo risco, que as pessoas conseguiam construir patrimônio com coisas que no resto do mundo você não consegue fazer. E agora, o que está acontecendo com o Brasil não é que as coisas estão piorando, as coisas estão ficando iguais ao que é no resto do mundo, né? Se pega um investidor americano, um investidor asiático, ele vive uma realidade muito similar a essa que a gente está vendo agora, de juros baixos, de ter que buscar mercados mais arriscados, e principalmente, não dá para ganhar sempre o tempo inteiro. Nós fomos mal educados, nós fomos mal acostumados ao longo de anos, de décadas, a sempre ganhar, a nunca ter rentabilidade negativa nos investimentos, e pior, a achar assim, que olha, o juro vai cair, mas não tem problema, que aí eu vou para a renda variável. Só que assim, o pessoal esquece convenientemente que tem momentos em que os juros caem e a bolsa cai também, né? Quer dizer, nas economias desenvolvidas aí, você tem juros de 0, 1% por aí, e às vezes você tem períodos prolongados de mercados caindo. Então, não existe essa coisa de estar sempre ganhando. As pessoas vão ter que se acostumar com a perda, ainda que perdas temporárias, né, quer dizer, que fazem parte de um processo, e vão ter que se acostumar a buscar um pouco mais de risco. Então, assim, o investidor que está começando agora, vamos supor que ele fez a lição de casa dele, quer dizer, organizou as contas, fez a reserva de emergência, vai procurar algum tipo de coisa, quer dizer, começa com informação, porque o mercado financeiro ele é mais complexo do que era, e a tendência daqui para frente é ficar mais complexo ainda. Neste momento é sempre bom lembrar a existência dos planejadores financeiros, como a Annelise e outros tantos aí, que estão aí para ajudar, né? Quer dizer, uma profissão consolidada em economias mais maduras, é que aqui no Brasil está em fase de crescimento, mas assim, tem que buscar informação, não dá mais para ser leviano com o dinheiro como a gente era antes, que você jogava em qualquer fundinho, qualquer coisa, aí o dinheiro crescia, né? Então, é aquela coisa assim, o investidor ele precisa investir, né, fazendo aqui um trocadilho meio infame, né, mas investir tempo, né, investir em conhecimento, investir em informação, antes de investir propriamente dinheiro, porque, novamente, o cenário está mais complexo e vai ficar mais complexo. Isso provavelmente é um caminho sem volta. Essa questão dos juros baixos, né, Annalisa, que faz com que a gente tenha que entrar, então, na renda variável, e existem N produtos, né? O que o André está falando é sobre educação financeira e buscar informação sobre finanças como uma nova rotina para o brasileiro, né? Exatamente. Eu acho que é importante também destacar, né, sobre a reserva, voltar um pouquinho atrás, onde que eu aplico o dinheiro da reserva, né? Então, a taxa básica de juros está em 2,25 agora, está bem baixa. Então, assim, para valores muito pequenos, até a poupança está valendo, sabe? Tem que olhar também a qualidade, ou o fundo de investimento DI, por exemplo, mas assim, ó, tem que ver a taxa de administração que eles cobram, não é? Então, complica. Então, assim, um Tesouro Selic pode ser uma boa alternativa, um título público do tipo Tesouro Selic, não é? Um CDB do banco com liquidez diária, se você conseguir 100% CDI, ok, mas ele, provavelmente você vai perder dinheiro para a inflação, né? Ok, porque é um dinheiro para curto prazo, para ser utilizado no curto prazo. Por quê? Porque a 2,25, se você botar num CDB ou num fundo de renda fixa, que você ainda vai pagar imposto sobre a inflação, a chance de ser, né, da inflação ser 2 e pouco ao ano, a gente está estimando isso, então assim, você ainda vai pagar imposto sobre a inflação, você ainda vai perder dinheiro. Mas ok, é para isso que serve a reserva de emergência, para você deixar ela aplicada de um jeito que você possa transformar em liquidez bem rápido. Depois disso, é muito importante, então, qualquer tipo de aplicação, aplicar de acordo com o objetivo. Qual é o horizonte de tempo que eu tenho? Então, esse é um outro indicador super importante para você fazer uma aplicação adequada do seu recurso. Se eu tenho um prazo de 10 anos, eu tenho bastante tempo pela frente, aí eu posso buscar mercado de ações, pode ser legal. Agora, para a pessoa física, investir sozinha é muito complicado. Montar uma cesta, eu estava vendo uma matéria que eu acho que 90% das pessoas que fazem day trade acabam perdendo dinheiro.
É muito difícil para a pessoa física saber o momento de entrar, o momento de sair, saber avaliar uma empresa. Então, pode ser um negócio super bacana buscar bons gestores de fundos de investimento. E não existe no mercado só ações, que a gente fala long only, ficar comprado em ações, né? Está cheio de multimercados ótimos, tem bons fundos multimercados, tem fundos... E aí tentar montar uma carteira que ela seja descorrelacionada. O que eu quero dizer com isso? Porque quando que ela seja diversificada de forma inteligente. Então a gente vê muita gente querendo, eu diversifico a minha carteira, eu coloco o dinheiro no CDB do banco A, no CDB do banco B, no CDB do banco C. Isso não é uma diversificação, você está sempre concentrando em renda fixa. Então isso não funciona, né? Então uma diversificação inteligente, interessante, é você botar em várias classes de ativos. Então, você ter na sua carteira renda fixa, ter renda variável, tem vários fundos que fazem várias operações com ações, então, tem long and short, que opera comprado e vendido, tem long bias, que opera mais comprado, mas ele pode fazer umas travas para segurar, que é super legal, tem multimercado que opera câmbio, né, que opera cesta de moedas, que opera commodities. Então, buscar informação ou buscar bons profissionais, bons planejadores financeiros, consultores ou gestores CVM, que sejam registrados na CVM, que consigam montar uma carteira legal, é um negócio super importante da gente fazer. Aquela coisa do 1% de juro ao mês não vai mais existir no Brasil, e isso é saudável para a economia, porque uma economia que paga juros tão altos, ela não fomenta a economia real, né? Então, assim, a gente entrou em níveis, assim, como se a gente é um país quase normal, vamos dizer assim, que o Brasil virou um país quase normal. Então, agora, botar o dinheiro no fundo de renda fixa e deixar parado, vai perder dinheiro para a inflação. Então, aquilo que o André falou, buscar informação, buscar conhecimento, é super legal. E buscar o necessário, pelo menos, para você poder demandar bem e se assessorar. Essa profissão do planejador financeiro, a gente, CFP, né, o planejador financeiro CFP, ele estuda bastante para conseguir montar esse planejamento completo. Então, eu acho que nasce eu acho que essa pandemia mostrou, e esses níveis, porque a gente já vinha diminuindo a taxa de juros cada vez mais, a gente já vinha nessa toada, que agora, para a gente poder buscar rentabilizar a carteira, é muito importante buscar conhecimento e bons profissionais para ajudar a escolher. Eu queria ainda fazer um comentário corretos sobre isso. Fazer um comentário não só sobre o conhecimento, mas também sobre a questão do profissional, da organização. Primeiro, assim, fazendo a ressalva, eu não sou um planejador financeiro CFP, mas eu sou um entusiasta da profissão, eu estou sempre levantando a bola, então um dia eu vou mandar uma conta lá para planejar, para eles me pagarem, né, para fazer divulgação deles, né. Mas, assim, uma coisa que as pessoas, né, o pessoal que me acompanha nas mídias sociais, né, a turma aí do mundo da educação financeira, eles se queixam bastante, eles falam de uma forma se queixando disso, da coisa da informação de baixa qualidade, ou da educação de baixa qualidade. Até porque tem o seguinte, a internet, as mídias sociais, elas são uma coisa maravilhosa porque elas deram voz às pessoas, né? Ela é o resultado de séculos e séculos de luta pela liberdade de expressão. O lado ruim é que elas também deram voz às pessoas, né? Então, aquela coisa assim, por conta da estrutura das mídias sociais, hoje, literalmente, qualquer um pode se atribuir uma posição de autoridade, de expert, de guru, de seja lá o que for. E o dinheiro, né, quer dizer, é aquela coisa assim, o dinheiro é uma grande fonte de angústia para as pessoas, assim como a saúde, como outras coisas. Então, assim, da mesma forma que tem um monte de gente prometendo emagrecimento milagroso em uma semana, também tem gente prometendo enriquecimento milagroso. E, assim, a tendência disso daqui para frente é só piorar. Vocês querem ter uma ideia de como? Vejam como é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem um mercado financeiro muito mais maduro que o nosso, muito mais consolidado que o nosso, e o nível de apelatividade, de coisas assim, beirando até a ilegalidade, é altíssimo. A gente ainda não está nem perto do que tem lá. E a gente vai tendendo a ir por esse caminho, tá? E isso, assim, faz parte da vida. Não adianta dizer, as autoridades têm que fazer alguma coisa. Não, as autoridades não têm que fazer nada.
porque esse é aquele momento que você não sabe mais aonde que você está entrando numa coisa legítima ou simplesmente algo que configura uma restrição à liberdade de expressão. Então, cada vez mais a responsabilidade pela qualidade da informação é do próprio usuário. Então, assim, o investidor, ele tem que também desenvolver um pouco da capacidade de pensar criticamente, de avaliar o tipo de informação, para ver se ele pega uma informação de boa qualidade, para ver se não tem conflito de interesse, se não é simplesmente golpe, se não é promessa. Nesse momento, por exemplo, aí eu acho que eu vou aumentar um pouco mais o tamanho da conta que eu vou mandar para planejar agora, né? Mas é assim, as certificações do mercado financeiro, elas não são perfeitas, tá? Mas elas ajudam a reduzir um pouco essa assimetria de informação. Quer dizer, quando você está trabalhando com um profissional certificado, você pode ter um profissional certificado tão ruim quanto um não certificado, mas você tem uma maior segurança de estar pegando uma pessoa que é preparada tecnicamente, e mais que isso, preparada eticamente, porque um foco de atenção de todas as certificações, tudo isso que começa com C aí, que a gente vê no mercado, CFP, CNPI, CGA, essas coisas todas, né, que indica que a pessoa passou por uma certificação reconhecida, né, todas elas levam em conta não só o aspecto técnico, como o aspecto ético, né, e no mundo das finanças, assim, a gente tem inúmeras situações com potencial de conflito de interesse ou pura incompetência, tá? Então, o fato de existir o profissional certificado ajuda o investidor iniciante na sua escolha, mas mesmo assim, em outras circunstâncias, quando ele vai buscar material educacional, quando ele vai num blog, quando ele vai num canal do YouTube, é trabalho dele, é responsabilidade dele tentar filtrar aquilo que ele vai consumir, tá? Isso não dá para terceirizar. Isso é muito importante, né? Eu acho que nem todo mundo precisa ser super especialista em finanças para investir bem, mas é importante ter responsabilidade sobre as escolhas que está fazendo e, se for o caso, procurar um profissional com gabarito para te ajudar. Eu acho que não tem problema se você não consegue organizar as suas finanças sozinho ou não sabe de fato onde investir. Mesmo que você tenha um profissional por trás, é importante que você leia sobre o assunto, se informe sobre o assunto, para que você possa também guiar esse profissional de acordo com o seu perfil de investidor. Eu acho que quando a gente fala de planejamento e investimento, é muito importante saber quem sou eu na minha realidade. Eu sou uma pessoa que tem carteira assinada, eu ganho tanto por mês, eu consigo economizar todos os meses um pouquinho, mas eu tenho muito medo de arriscar demais, né? Quando a gente pensa num perfil conservador, a gente pode falar um pouquinho de perfil que eu acho importante. Num perfil conservador, o perfil conservador não é aquele mais que aloca tudo na renda fixa, porque o André e a Analisa estão explicando justamente esses pontos de que a renda fixa já não tem mais tanta vantagem, porque a nossa taxa Selic já vinha numa queda constante, caiu novamente agora no menor patamar histórico em 2,25%. O conservador, mesmo o perfil conservador, tem uma alocação em renda variável. Então, a gente tem que saber aonde o nosso dinheiro está sendo alocado e por quanto tempo ele vai ficar ali. Vamos falar um pouquinho de perfil de investidor, que eu acho importante para localizar quem está acompanhando aqui a Money Week e se identificar, né? Será que eu estou no perfil mais conservador, moderado ou mais arrojado? Então, até é bom, muito legal falar sobre isso, porque até antes da pandemia, muita gente estava se sentindo agressivo nos investimentos. Isso aconteceu também de 2013 a 2007. Eu também, de 2013 a 2007, eu fazia qualquer bobagem, comprava, vendia ações, ganhava dinheiro, me achava uma super trader e achava que eu era mega agressiva, né? Aí veio 2008, eu falei, eita, tem que aprender bem mais. Aconteceu a mesma coisa agora. Então, muita gente estava querendo mais e mais e mais risco, porque estava vendo que estava dando tudo certo. E sofreu demais quando a pandemia começou e deu aquela derretida do mercado. E a derretida também teve um problema de liquidez de renda fixa. Então, até os ativos de renda fixa também perderam valor. Não tanto, claro, mas também teve um impacto negativo. Então, quem já estava investindo, agora não precisa ficar traumatizado, mas precisa prestar mais atenção como que lidou com essa volatilidade extrema.
mas os extremos acontecem. Aconteceu em 2008, agora aconteceu de novo, e já aconteceu lá em 29, já aconteceu, as crises elas acontecem, né, de tempos em tempos. Então é muito importante a pessoa que achava que era agressiva, que ficou traumatizada, ela parar para ponderar. Quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente precisa olhar não só o perfil de risco, precisa olhar a capacidade financeira, patrimonial e, como a gente já falou, aplicar de acordo com os objetivos. Isso é super importante. Agora, o conservador, que estava acostumado com 1% ao mês da renda fixa, um jeito que a gente vê que a pessoa vai melhorando o seu perfil de risco, vai se tornando mais moderada, balanceada, arrojada e agressiva, é com base na informação. Então, é muito importante, não adianta perder o sono, se vai sofrer de botar o dinheiro numa renda variável. Mas precisa, hoje em dia, se você quiser rentabilizar, ganhar da inflação, porque a gente já passa sacrifício para economizar dinheiro, e ainda não rentabilizar o patrimônio é um pecado, né? Assim, poxa vida, já fez o trabalho duro, então mais vale você adquirir conhecimento. Então, adquirindo conhecimento, a pessoa consegue saber onde que está aplicando, ela se sente mais segura, ela sabe o que ela está comprando. Então, é importante você perguntar, se der tudo errado, quanto que eu posso perder? Você está confortável se der tudo errado, você perder aquilo? Se você aplica de acordo com um horizonte de tempo, se você tem 10, 20 anos pela frente, dá tempo de cair e voltar. Agora, um passo, pode ser um negócio legal, é você começar com multimercados, fundos multimercados, porque eles não têm tanta volatilidade como a da Bolsa, não é? Então, é um caminho de você começar a buscar rentabilizar, buscar os bons gestores de fundos multimercados. É um passo de cada vez. Aí você vai adquirindo conhecimento. E aí mais um motivo para você botar em fundos. Não tentar montar uma carteira sozinho de ações, porque você fica muito exposto. Você não vai saber o momento de entrar, o momento de sair, é difícil de acompanhar. A gente é muito exposto às emoções, em toda uma área das finanças comportamentais, economia comportamental, que estuda a relação da pessoa com o dinheiro. Vários prêmios Nobel já saíram de economia, provando que a gente não é racional, que a gente é emocional. Então, delegar, né, achar os bons fundos, adquirir conhecimento, faz você ficar mais confortável, e aí você pode ter uma carteira que busque um retorno maior e que não fique só na renda fixa. Queria que o André comentasse um pouquinho, né, André? É importante você falar também sobre isso, né? Eu acho, assim, que o entendimento dos perfis no Brasil vai mudar, né? Quer dizer, a definição do perfil. Porque, de novo, por conta dessa economia disfuncional aí que a gente teve por muito tempo, de juros altos, essas coisas todas, a gente acabou criando todo um, vamos dizer assim, eu vou usar um termo meio batido, assim, meio feio até hoje, né? Mas o mindset do investidor, ele foi formado ao redor dessa realidade. E agora esse mindset ele está sendo desafiado. Então, assim, aqui no Brasil a gente se acostumou a dizer assim, olha, perfil conservador é renda fixa, perfil agressivo é renda variável, simples assim. Essa visão não é só simples, ela é simplista, né? E as coisas não podem mais ser desse jeito, porque não dá mais para ganhar dinheiro na renda fixa. Então, nós vamos ter que mudar o nosso entendimento do que é um perfil conservador, agressivo ou moderado. Vou dar um exemplo que vem dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vamos pegar uma figura conhecida como Warren Buffett, por exemplo, né, um dos homens mais ricos do mundo. Ele é, para os padrões americanos, um símbolo de conservadorismo. Quer dizer, alguém que só investe em ações que são consideradas ações de empresas tradicionais, grandes, aquela coisa toda, né? Quer dizer, ele é o oposto do trader agressivo, né? A imagem pública dele é essa. No entanto, você vai ver a carteira de investimentos dele é 100% renda variável, né? Então, assim, para os padrões de uma economia desenvolvida com um mercado financeiro maduro, é possível você ser conservador e ainda assim estar na renda variável, né? É um entendimento diferente, até porque a renda variável é uma coisa muito ampla e dentro da renda variável você tem um espectro mais conservador e um espectro mais agressivo. Então, eu vou imaginar, por exemplo, alguns instrumentos de renda variável. A gente pega, por exemplo, fundos imobiliários, ETFs, ações pagadoras de dividendo. A gente pode considerar isso dentro de uma nova realidade como se fosse uma renda variável conservadora, né? Aí você pega, assim, ações com grande potencial de crescimento, derivativos, né,
quer dizer, ações small caps de empresas pequenas que acabam tendo alta volatilidade, aí ficaria no espectro da maior agressividade. Mas eu acho que esse modelo que a gente fez aqui no Brasil de simplesmente taxar a renda fixa é conservador, renda variável é agressiva. Até porque tem coisa na renda fixa que eu considero extremamente agressiva, né? Tem umas debêntures aí, tem umas coisas que a gente vê de vez em quando que é tarja preta, assim, né? Então a gente vai ter que refinar um pouco essa nossa visão e nós vamos ter que entender, mais do que entender, aceitar que existe lugar para o conservador dentro da renda variável. Isso é o futuro. Então, eu queria falar que eu concordo totalmente com o que o André falou, mas eu acho que vale a pena a gente destacar, que ele tocou num ponto super importante, dos perigos da renda fixa. A gente tem o hábito de achar que renda fixa é conservador, e, no entanto, não é. Pode ser que tenha renda fixa que é muito mais arriscado do que você... Porque a hora que você está investindo em ações, você está comprando uma participação de uma empresa que é super bacana, que pode ser excelente essa empresa, não é? Na renda fixa, se a empresa deixa de te pagar, no caso, por exemplo, uma debênture, que você empresta dinheiro para a empresa, você leva um calote completo. E está cheio de fundos, FDIC, fundo de investimento em direito creditório, está cheio de renda fixa, que pode oferecer muito mais risco do que a renda variável. Então, eu queria destacar isso. Muito bom o comentário do André. Tem umas coisas de renda fixa que eu tô fora, né? Assim, então, às vezes você se sente sentado num barril de pólvora, né? Então, vamos falar, vou para a renda variável que lá eu tô mais seguro. Eu acho que essa é uma coisa importante, né, da gente deixar bem claro aqui. Eu acho que a pandemia nos colocou frente a frente a nossa verdade, ou a nossa verdade pode ter mudado com a pandemia. Muita gente realmente estava muito alocado em renda variável, talvez mais do que daria conta, ou mal alocado em renda fixa e também sentiu esses solavancos. Eu acho que o mais importante agora não é fazer julgamento de certo ou errado, mas entender exatamente quem sou eu, qual é o meu perfil, quanto eu aguento de risco de verdade e mesmo que eu aguente pouco risco, digamos que eu seja conservador, algum risco eu vou ter que correr. E aí buscar informações com eventos como a Money Week, com profissionais qualificados, ou buscar um planejador financeiro, um agente autônomo, alguém que possa te ajudar a cuidar da sua carteira de investimentos. Mais do que fazer julgamento, é olhar para onde vamos a partir de agora, porque se tem algo que faz a gente repensar e sentir de verdade a oscilação do mercado, é uma crise como essa que a gente está vendo agora, no Brasil a crise fiscal lá de 2014 a 2016, ou aquela crise financeira lá em 2008, quem já passou por outras crises sabe. Então acho que isso é muito importante, buscar informação, reorganizar a sua vida financeira, aproveita esse momento, sem chororô, vamos para frente, vamos escolher melhor os nossos investimentos. Nosso tempo aqui na Money Week é muito curtinho, mas eu gostei muito de conversar com o André Massaro e com a Annalisa Dalzotto, agradeço a participação de vocês dois, obrigada, André. Para mim foi um prazer participar, foi uma honra estar com vocês e é isso aí, eu desejo muito sucesso para o evento. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, parabéns pelo evento, é uma honra enorme participar de um evento tão bacana. Para mim é uma honra conversar com vocês e poder oferecer para os nossos inscritos aqui na Money Week um conteúdo de qualidade. Lembrando que aqui na Money Week a gente vai ter conteúdos ao longo da semana inteira, desde análises macro e sobre investimentos, até passando por esses investimentos todos que a Annalisa e o André citaram, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Então eu agradeço a participação dos dois, fica ligado porque daqui na sequência você vai ter uma nova conversa aqui na Money Week. Até já!